As ruas molhadas da cidade escondiam um segredo que ele jamais imaginou reencontrar. Num instante entre a chuva e o caos, ele viu 3 rostinhos idênticos ao seu, e uma mulher fugindo com medo nos olhos. Cada passo em direção à verdade desenterrava mentiras enterradas pela própria família. Mas agora, diante de um passado que voltou com força, ele fará de tudo para reconquistar o que lhe foi roubado, o amor e suas filhas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela noite de quinta-feira, transformando as ruas da Avenida Paulista em espelhos cinzentos que refletiam as luzes dos prédios corporativos. Dentro de um Audi preto, Rafael Almeida observava o trânsito parado, com a mesma expressão vazia de sempre. A gravata perfeitamente ajustada, o terno italiano impecável, os ponteiros do relógio suíço marcando 23 horas. Mais um dia igual aos últimos 2000 dias. Mais uma noite voltando sozinho para o apartamento de cobertura que nunca pareceu realmente uma casa. O motorista, seu Joaquim, um homem de 60 anos que trabalhava para a família, Almeida há mais de 3 décadas, dirigia em silêncio respeitoso. Conhecia bem demais aquele silêncio do patrão, aquela maneira de olhar para fora sem realmente ver nada, como se estivesse sempre procurando algo que nunca conseguia encontrar. Rafael tinha 34 anos. Era diretor executivo do Grupo Almeida, um conglomerado financeiro que movimentava bilhões. Mas seu Joaquim sempre achara que aquele rapaz carregava nos ombros um peso que dinheiro nenhum conseguia aliviar. 6 anos. Tinha sido exatamente 6 anos desde aquela manhã em que Rafael acordou e encontrou apenas um bilhete sobre a cômoda. Poucas palavras, letra trêmula, nenhuma explicação real. Marina tinha desaparecido da vida dele como se nunca tivesse existido, levando junto todos os planos que haviam feito, o apartamento que estavam mobiliando juntos, o vestido de noiva que ela tinha escolhido com tanto cuidado. Restou apenas a dor e, com o tempo, Rafael transformou essa dor em algo útil, em trabalho obsessivo, em números, planilhas, reuniões que se estendiam madrugada adentro. Transformou o abandono em frieza calculada. O pai, Armando Almeida, sempre dissera que aquele relacionamento era uma distração perigosa. Marina era simples demais, vinha de uma família sem relevância social, trabalhava como professora de artes em uma escola pública na Zona Leste. Para o patriarca, ela representava tudo que um herdeiro não deveria querer, tudo que poderia enfraquecer o império construído com tanto sacrifício. Quando Marina sumiu, Armando nunca disse as palavras em voz alta, mas Rafael sentiu o alívio discreto do pai, aquele jeito de tocar no assunto como quem remove uma farpa incômoda. Com o tempo, Rafael parou de falar sobre Marina, parou de procurá-la, parou de sentir, ou pelo menos fingiu que tinha parado. O carro reduziu a velocidade ao passar por uma região menos movimentada, próxima ao Largo da Batata. A chuva agora caía com mais intensidade, tamborilando no teto do veículo como dedos impacientes. Foi então que Rafael viu, através do vidro embaçado, uma cena que fez seu coração disparar de uma forma que ele não sentia há anos. Na calçada, protegida precariamente por uma lona plástica azul amarrada entre 2 postes, estava uma mulher abraçada a 3 meninas pequenas. As crianças, que pareciam ter entre 5 e 6 anos, estavam encolhidas contra o corpo da mãe, com roupas simples e molhadas, os rostinhos escondidos contra o peito dela. A mulher tinha os cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva, os ombros curvados em posição protetora, como se o corpo dela fosse a única barreira entre as filhas e o mundo. Rafael sentiu algo estranho apertar seu peito. Sem pensar, sem calcular, fez algo que não fazia há muito tempo. Agiu por impulso. Pediu para seu Joaquim parar o carro. O motorista obedeceu, surpreso, estacionando alguns metros à frente. Rafael desceu do veículo, a chuva imediatamente encharcando seu terno caro, e caminhou de volta até a calçada onde a mulher e as meninas se protegiam. Cada passo parecia pesar uma tonelada.
Algo naquela cena o puxava com uma força inexplicável, como se uma parte adormecida dele reconhecesse algo antes mesmo que sua mente consciente processasse. Quando chegou perto, as meninas levantaram os rostinhos assustados. Eram trigêmeas, idênticas em cada detalhe, com os mesmos olhos amendoados, as mesmas sobrancelhas arqueadas, o mesmo formato de rosto. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aqueles olhos, aquele formato de rosto. Era como se estivesse olhando para 3 versões em miniatura de si mesmo. Antes que pudesse processar completamente o choque, a mulher levantou a cabeça e o mundo de Rafael parou de girar. Marina. O rosto dela estava mais magro, marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas era inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos verdes que o tinham feito acreditar em amor verdadeiro, a mesma boca que ele tinha beijado 1000 vezes, prometendo um futuro que nunca chegou. Por um segundo infinito, eles apenas se olharam, a chuva caindo entre eles como uma cortina líquida que separava 2 mundos. Rafael viu nos olhos dela algo que o cortou mais fundo que qualquer abandono. Medo puro. Não a surpresa do reencontro, não a alegria, não a vergonha. Apenas medo. Marina puxou as meninas com força, levantando-se bruscamente. As crianças protestaram, confusas, mas ela não soltou os pulsos delas. Começou a andar rápido pela calçada, quase correndo, olhando para trás como se estivesse fugindo de um perigo mortal. Rafael tentou segui-la, tentou chamar seu nome, mas a voz saiu fraca, abafada pelo barulho da chuva e do trânsito. Viu Marina e as 3 meninas dobrarem uma esquina, desaparecendo na multidão que se abrigava sob marquises e pontos de ônibus. Tentou correr, mas seus pés de executivo em sapatos italianos escorregaram na calçada molhada. Quando finalmente chegou à esquina, elas tinham sumido completamente, engolidas pela noite e pela chuva da cidade grande. Seu Joaquim apareceu ao lado dele, segurando um guarda-chuva, mas Rafael nem percebeu. Estava parado ali, tremendo, não de frio, mas de choque. No chão molhado, meio escondido sob um papelão encharcado, viu um cobertor infantil colorido, com desenhos de estrelas e luas. Pegou o tecido molhado com as mãos trêmulas, sentindo o peso dele, a realidade dele. Não tinha sido uma alucinação. Marina estava viva. Marina estava em São Paulo, e Marina tinha 3 filhas que eram inconfundivelmente dele. O caminho de volta para o carro foi nebuloso. Seu Joaquim dirigiu até o apartamento sem fazer perguntas, mas Rafael sentia o olhar preocupado do velho motorista pelo retrovisor. Quando finalmente chegou à cobertura luxuosa na região dos jardins, com seus móveis de design e sua vista panorâmica da cidade iluminada, Rafael não conseguiu fazer mais nada além de sentar no chão da sala, ainda de terno molhado, segurando o cobertor infantil contra o peito. As lágrimas vieram sem permissão, quebrando a represa de 6 anos de frieza forçada. Chorou pela Marina que tinha amado, pela Marina que o tinha abandonado, pela Marina que acabara de fugir dele como se ele fosse um monstro. Chorou pelas 3 meninas idênticas que eram suas filhas e que ele nunca tinha conhecido. Chorou pelo homem que ele tinha se tornado, tão duro e tão vazio que nem reconhecia mais a si mesmo. Passou a noite inteira acordado, sentado naquela sala enorme e gelada, revivendo cada momento do encontro. As meninas tinham os olhos dele, o formato do rosto dele. Até o jeito de franzir a testa quando ficaram assustadas era igual ao dele. Como Marina tinha conseguido esconder uma gravidez de trigêmeas? Onde ela tinha estado durante todos esses anos? Por que tinha fugido dele naquela noite 6 anos atrás, deixando apenas um bilhete vago sobre não poder continuar, sobre ele merecer algo melhor? E por que, quando finalmente se reencontraram, ela tinha corrido como se ele fosse uma ameaça? Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, Rafael tomou uma decisão. Não importava quanto tempo levasse, não importava o que tivesse que fazer, ele ia encontrar Marina novamente, ia encontrar suas filhas, ia descobrir a verdade sobre o que tinha acontecido 6 anos atrás, e dessa vez não ia deixar que ela desaparecesse sem explicações. Na manhã seguinte,
Chegou ao escritório com 2 horas de atraso, algo absolutamente inédito para Rafael Almeida, o executivo conhecido por chegar antes de todos e sair depois de todos. Sua secretária, Patrícia, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava com ele há uma década, notou imediatamente que algo estava errado. Os olhos dele estavam vermelhos, a barba por fazer, a gravata torta. Durante a reunião de diretoria, Rafael mal prestou atenção nas apresentações sobre os resultados trimestrais. Os números que sempre foram sua âncora, sua zona de conforto, agora pareciam apenas rabiscos sem sentido em uma tela. Sua mente estava presa naquela calçada molhada, naqueles 3 rostinhos assustados, naquele olhar de Marina cheio de medo. Armando Almeida, sentado na cabeceira da mesa de reuniões, com sua postura impecável e seu terno sob medida, notou a distração do filho. Ao final da reunião, chamou Rafael para seu escritório, um ambiente dominado por madeira nobre, quadros antigos e troféus de uma carreira construída sobre alianças estratégicas e decisões frias. O patriarca serviu uísque para os dois, mesmo sendo apenas 10 da manhã, e perguntou diretamente o que estava acontecendo. Rafael quase contou, quase deixou escapar sobre o encontro com Marina, sobre as trigêmeas, sobre a reviravolta que tinha destruído sua já frágil paz de espírito. Mas algo o deteve. Talvez fosse a lembrança de como o pai sempre tinha falado de Marina com desdém. Talvez fosse o instinto de que havia segredos maiores escondidos naquela história. Respondeu apenas que estava cansado, que precisava de uns dias para resolver assuntos pessoais. Armando olhou para o filho com aquela expressão calculista que sempre usava antes de tomar decisões importantes nos negócios. Disse que cansaço era coisa de gente fraca, que um Almeida não podia se dar ao luxo de fraquejar. Especialmente agora que a empresa estava em meio a negociações delicadas com investidores internacionais. Rafael acenou concordando, mas por dentro sentiu uma raiva surda começar a crescer. Será que o pai achava mesmo que ele era apenas uma extensão da empresa? Apenas uma peça no tabuleiro dos negócios? Saiu daquele escritório com uma certeza incômoda. Não podia contar ao pai sobre Marina. Não ainda. Não antes de entender o que realmente tinha acontecido. Durante o almoço, em vez de ir ao restaurante executivo onde sempre comia, Rafael chamou seu Joaquim para conversar em particular. O motorista era mais do que um funcionário. Era quase um tio, alguém que tinha visto Rafael crescer, que tinha estado presente em momentos que o próprio pai tinha perdido por estar ocupado demais construindo o império. Contou tudo para o velho motorista. O reencontro com Marina, as trigêmeas, a fuga, o medo nos olhos dela. Seu Joaquim escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça devagar, como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça que sempre soube que existia, mas nunca tinha visto completo. Quando Rafael terminou, seu Joaquim ficou um longo momento em silêncio, olhando para as próprias mãos calejadas sobre o volante. Finalmente disse algo que fez o coração de Rafael apertar. Disse que sempre tinha achado estranho o jeito como Marina tinha sumido, tão de repente, sem brigas, sem sinais. Disse que na época tinha ouvido conversas no escritório, comentários de secretárias sobre a moça bonita que o jovem Rafael tinha levado para conhecer o velho Armando, sobre como o patriarca não tinha gostado nada daquele namoro. Disse que, logo depois do desaparecimento de Marina, tinha visto o advogado particular da família indo e vindo do escritório do patrão com uma frequência incomum. Mas eram só impressões, nada concreto. Só a sensação de que havia mais na história do que aparentava. Rafael sentiu um frio na espinha. Será que o pai tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Marina? A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia um sentido perturbador. Armando Almeida era um homem que tratava obstáculos como problemas a serem resolvidos, e Marina sempre tinha sido vista por ele como exatamente isso, um obstáculo aos planos que tinha para o filho. Mas o que exatamente o pai poderia ter feito? Ameaçado Marina? Oferecido dinheiro para que ela fosse embora? A mente de Rafael começou a trabalhar em possibilidades cada vez mais sombrias. Pediu a seu Joaquim um favor que sabia que era delicado, mas que precisava fazer. Precisava encontrar Marina e as meninas.
O motorista tinha contatos, conhecia gente em abrigos, em igrejas, em serviços sociais da cidade. Se Marina estava em situação de rua com 3 crianças pequenas, alguém tinha que saber alguma coisa. Seu Joaquim prometeu usar seus contatos discretamente, sem chamar atenção, sem envolver o nome da família Almeida. Rafael agradeceu com uma sinceridade que não demonstrava há anos, segurando o ombro do velho motorista, como se estivesse segurando uma tábua de salvação em meio a um oceano revolto. Nos dias seguintes, Rafael tentou manter a rotina, mas era como tentar segurar água com as mãos. Participava de reuniões sem realmente ouvir, assinava contratos sem realmente ler, sorria para clientes sem realmente estar presente. À noite, voltava para o apartamento vazio e ficava horas olhando para o cobertor infantil que tinha guardado como prova de que aquele encontro tinha sido real. Pegava-se imaginando como eram suas filhas, que nomes elas tinham, do que gostavam de brincar. Eram felizes, mesmo vivendo na rua, ou carregavam nos olhinhos a mesma tristeza que ele via refletida no espelho toda manhã. Patrícia, sua secretária, começou a fazer perguntas veladas. Perguntou se ele estava doente, se tinha acontecido algo na família, se precisava de ajuda. Rafael respondeu que estava tudo bem, mas os dois sabiam que era mentira. Até os sócios começaram a notar. Em uma reunião importante com investidores europeus, Rafael perdeu completamente o fio da meada no meio de uma apresentação, ficando parado em silêncio por longos segundos antes de se recompor. O constrangimento foi evidente. Armando, presente na reunião, teve que intervir para salvar a situação, e o olhar que lançou para o filho depois foi cortante como uma lâmina. Naquela noite, Armando apareceu no apartamento de Rafael sem avisar, algo que raramente fazia. Pai e filho se sentaram na varanda, com a cidade iluminada se estendendo abaixo deles como um tapete de estrelas artificiais. O patriarca foi direto ao ponto. Perguntou se Rafael estava usando drogas, se tinha se envolvido em algum escândalo, se estava doente. Rafael quase riu da ironia. O pai estava preocupado com escândalos, com a imagem da família, com os negócios. Nunca perguntava se o filho estava feliz, se estava realizado, se sentia que a vida vazia de afeto que levava valia alguma coisa além dos zeros na conta bancária. Respondeu que não era nada disso, que só estava cansado, que ia se recompor. Armando não pareceu convencido, mas também não insistiu. Antes de ir embora, porém, disse algo que ficou ecoando na mente de Rafael por horas. Disse que um homem da posição deles não podia se dar ao luxo de ter fraquezas, que o mundo dos negócios era implacável com quem demonstrava vulnerabilidade. Disse que Rafael precisava esquecer o passado, focar no futuro, encontrar uma mulher adequada de uma família importante e construir a vida que o sobrenome Almeida exigia. As palavras do pai soaram como uma sentença, como se a vida de Rafael já estivesse toda escrita e tudo que ele precisava fazer era seguir o roteiro. Depois que o pai foi embora, Rafael ficou sentado no escuro da sala por horas. Pensou em Marina, em como ela tinha sido a única pessoa que o fazia sentir que podia ser ele mesmo, sem o peso do sobrenome, sem as expectativas, sem a frieza que a família exigia. Pensou nas trigêmeas, nas filhas que ele não conhecia, que carregavam metade do DNA dele, mas viviam como se ele não existisse. Pensou no homem que tinha se tornado. Esse executivo de sucesso que, no fundo, não passava de uma casca vazia, funcionando no automático, seguindo ordens, cumprindo expectativas alheias. Foi então, às 3 da madrugada de uma terça-feira, que seu telefone tocou. Era seu Joaquim. O motorista tinha encontrado uma pista. Amanhã chegou com um céu cinzento sobre São Paulo, aquele tipo de dia em que parece que a cidade inteira está segurando a respiração, esperando a chuva voltar. Rafael mal tinha dormido, mas estava no carro de seu Joaquim desde as 6 da manhã, dirigindo em direção à zona leste da cidade, para um bairro que ele nunca tinha visitado antes. O motorista tinha conseguido uma informação através de uma conhecida que trabalhava em serviços sociais. Uma mulher com trigêmeas tinha procurado ajuda em um abrigo comunitário próximo ao Parque do Carmo, na região de Itaquera. A descrição batia. Marina
e as meninas. O trajeto foi longo, passando por regiões cada vez mais simples da cidade, onde os prédios espelhados da Paulista davam lugar a casas humildes, comércio popular, feiras de rua. Rafael observava tudo pela janela como se estivesse visitando outro planeta. Tinha passado a vida inteira circulando apenas entre a Zona Sul, o centro empresarial e alguns pontos turísticos. Nunca tinha realmente visto como a maior parte dos paulistanos vivia. Sentiu uma pontada de vergonha ao perceber como tinha estado alheio à realidade da própria cidade onde nascera. O abrigo era um prédio simples de 2 andares, pintado de amarelo claro, com um pequeno pátio na frente onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de voluntários. Uma placa na entrada dizia Casa de Acolhida Recomeço e embaixo, em letras menores, algo sobre oferecer apoio temporário a famílias em situação de vulnerabilidade. Rafael desceu do carro com o coração batendo forte, pedindo a seu Joaquim que esperasse ali. Caminhou até o portão, as mãos suando apesar do frio, sem saber exatamente o que ia dizer quando visse Marina novamente. Foi quando ouviu as risadas. Virou-se na direção do som e viu 3 meninas idênticas correndo atrás de uma bola no pátio. Eram elas, suas filhas. À luz do dia, sem a chuva e sem o medo do primeiro encontro, Rafael pode vê-las melhor. Tinham cabelos castanhos claros, levemente cacheados, cortados de forma simples mas cuidadosa. Usavam roupas parecidas, mas não iguais, como se alguém tivesse feito questão de que cada uma mantivesse um pouco de individualidade. Uma tinha uma camiseta rosa com um desenho de borboleta, outra uma blusa azul clara e a terceira usava amarelo com estrelas. Mas os rostos eram absolutamente idênticos e absolutamente familiares. Era como olhar para fotografias antigas dele mesmo na infância, só que multiplicadas por 3 e com um toque da delicadeza de Marina. A bola rolou na direção de Rafael. Uma das meninas, a de blusa amarela, correu para pegá-la e quase trombou com ele. Parou assustada, olhando para cima com aqueles olhos amendoados que eram cópias dos dele. Rafael se abaixou devagar, pegando a bola e estendendo para ela com cuidado, como se estivesse se aproximando de um passarinho que poderia voar assustado a qualquer momento. A menina pegou a bola e, para sua surpresa, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Disse obrigada com uma vozinha fina e correu de volta para as irmãs. Rafael ficou parado ali, sentindo o peito apertado de uma emoção que não conseguia nomear. Aquela menininha tinha agradecido a ele. Tinha sorrido para ele. Não sabia quem ele era, não sabia que dividiam o mesmo sangue, mas tinha sido gentil com ele de um jeito espontâneo, natural. Sentiu os olhos arderem e piscou rápido para conter as lágrimas. Não podia desmoronar ali, não na frente delas, não antes de conversar com Marina. Foi então que a viu. Marina estava parada na porta do abrigo, segurando uma cesta de roupas completamente imóvel, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. O olhar dela foi da filha que tinha acabado de falar com Rafael de volta para ele, e Rafael viu o momento exato em que o pânico tomou conta dela novamente. Largou a cesta no chão e começou a caminhar rapidamente em direção às meninas, com a clara intenção de pegá-las e entrar de volta no prédio. Rafael agiu por instinto. Levantou as mãos em um gesto de paz e deu alguns passos na direção dela, falando baixo, mas firme. Marina, por favor, não fuja de novo. Eu só quero conversar. Só conversar. Eu prometo. Ela parou, mas era visível o quanto estava tensa, pronta para correr ao menor sinal de ameaça. As crianças, sentindo a tensão da mãe, pararam de brincar e se aproximaram dela, cada uma segurando um pedaço da roupa de Marina. A de blusa rosa perguntou se estava tudo bem e Marina respondeu que sim com uma voz que tremia. Rafael sentiu uma punhalada no peito ao ver o medo nos olhos dela. Medo dele. Como tinha chegado a esse ponto? Como a mulher que um dia o amara agora o olhava como se ele fosse uma ameaça? Uma mulher mais velha, provavelmente a coordenadora do abrigo, apareceu na porta, avaliando a situação com um olhar experiente.
Perguntou se Marina conhecia aquele homem, se precisava de ajuda. Marina hesitou, depois assentiu devagar, dizendo que conhecia, mas que estava tudo bem. A coordenadora, uma senhora negra de cabelos grisalhos e olhar firme, não pareceu totalmente convencida, mas respeitou a palavra de Marina. Disse: as meninas que podiam continuar brincando, mas ficou por perto, claramente vigiando. Rafael e Marina ficaram ali parados, a poucos metros de distância um do outro, com 6 anos de silêncio entre eles. Foi Marina quem falou primeiro, a voz saindo baixa, carregada de uma mistura de dor e algo que parecia raiva contida. O que você quer, Rafael? Por que veio até aqui? As palavras eram duras, mas Rafael ouviu o tremor nelas. Deu mais um passo cuidadoso na direção dela, mantendo as mãos onde ela podia vê-las, tentando mostrar que não era uma ameaça. Eu quero entender, Marina. Quero entender o que aconteceu. Por que você foi embora? Por que nunca me contou sobre elas, sobre nossas filhas? Marina fechou os olhos como se as palavras tivessem batido nela fisicamente. Quando os abriu de novo, estavam brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Nossas filhas? Você não tem direito de chamá-las assim. Você não esteve lá quando eu descobri que estava grávida, sozinha, com medo, sem saber o que fazer. Você não esteve lá quando elas nasceram, 3 de uma vez. E eu achei que ia morrer de tanto medo e de tanta dor. Você não esteve lá nas noites em que elas choravam de fome e eu não tinha como alimentá-las direito. Você não tem direito de aparecer agora e reivindicar algo que nunca quis saber. A voz dela tinha subido de tom, cheia de uma mágoa acumulada por anos. Rafael sentiu cada palavra como um soco, mas ao mesmo tempo algo não fazia sentido. Nunca quis saber. Do que ela estava falando? Marina, eu não sabia. Você me deixou. Você foi embora sem explicar nada, sem dar uma chance de conversarmos. Como eu poderia saber de uma gravidez se você desapareceu da minha vida? Marina soltou uma risada amarga, sem nenhum humor. Eu fui embora porque não tinha escolha, Rafael. Porque seu pai deixou muito claro que minha presença na sua vida era um problema. Que eu estava atrapalhando seus planos, colocando em risco a reputação da família, comprometendo negócios importantes. Eu fui embora porque me disseram que era o melhor para você. Que eu só ia te arrastar para baixo. Rafael sentiu o chão se mover sob seus pés. Meu pai. O que meu pai tem a ver com isso? Marina o olhou como se ele fosse incrivelmente ingênuo. Tudo, Rafael. Seu pai tem tudo a ver com isso. Ele foi quem me procurou, quem me mostrou documentos, quem me convenceu de que minha presença na sua vida ia destruir tudo que você tinha construído. E como uma idiota, eu acreditei. Achei que estava te protegendo. A coordenadora do abrigo, percebendo que a conversa estava ficando mais intensa, se aproximou e sugeriu que eles entrassem para conversar em particular. Marina hesitou, mas acabou concordando, pedindo que as meninas continuassem brincando sob supervisão de uma voluntária. Rafael seguiu as 2 mulheres para dentro do prédio, sua mente girando freneticamente, tentando processar o que Marina tinha acabado de revelar. Armando tinha estado envolvido no desaparecimento dela. Seu próprio pai tinha manipulado a situação, tinha afastado Marina dele. Sentaram-se em uma pequena sala que servia como escritório da coordenadora, um espaço simples com uma mesa de madeira, algumas cadeiras e prateleiras cheias de pastas e documentos. A coordenadora, que se apresentou como Dona Célia, ofereceu água para os 2 e ficou presente durante a conversa, deixando claro que estava ali para proteger Marina se necessário. Rafael agradeceu a água com um aceno e se virou para Marina, que estava sentada o mais longe possível dele, os braços cruzados em posição defensiva. Marina, por favor, me conta tudo, desde o começo. O que meu pai fez? O que ele te disse? Marina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em algum ponto na parede, como se estivesse reunindo forças para reviver memórias dolorosas. Quando começou a falar, sua voz estava mais controlada, mas cada palavra carregava o peso de anos de sofrimento. Contou que, 3 meses antes de desaparecer, tinha começado a receber ligações estranhas de um escritório de advocacia. Diziam que precisavam falar com ela,
sobre assuntos urgentes relacionados a Rafael e a família Almeida. No começo ela ignorou, pensando que era algum tipo de golpe, mas as ligações persistiram, até que um dia Armando Almeida em pessoa apareceu na escola onde ela trabalhava. Foi gentil, educado, paternal até. Convidou-a para tomar um café, disse que queria conhecê-la melhor, que afinal ela ia se casar com o filho dele. Durante aquele café, Armando começou falando sobre o grupo empresarial, sobre as responsabilidades que vinham com o sobrenome Almeida, sobre o futuro que tinha planejado para Rafael. Então, gradualmente, o tom mudou. Começou a fazer perguntas sobre a família dela, sobre sua formação, sobre suas ambições. Não de forma hostil, mas de uma maneira que deixava claro que ela estava sendo avaliada e julgada, e falhando no teste. Nas semanas seguintes, Armando continuou aparecendo na vida dela. Sempre educado, sempre sutil, mas sempre deixando recados claros. Falava sobre mulheres que tinham se casado com homens poderosos e acabado destruindo suas carreiras. Sobre relacionamentos que pareciam baseados em amor, mas que no fundo eram apenas interesse financeiro. Sobre como a imprensa e os concorrentes adoravam encontrar pontos fracos em famílias importantes. Marina começou a sentir que estava sendo pintada como um perigo, uma ameaça, mesmo sem fazer nada além de amar Rafael. Então veio o golpe final. Armando apareceu com documentos, papéis oficiais que ela mal entendia, algo sobre uma transação financeira, sobre movimentações suspeitas, sobre investigações. Disse que o grupo empresarial estava sendo auditado, que havia suspeitas de irregularidades e que o nome dela havia sido mencionado em relatórios. Marina ficou apavorada. Não entendia como seu nome poderia estar envolvido em nada relacionado aos negócios da família. Armando explicou com aquela voz calma e pausada que às vezes pessoas próximas a figuras públicas eram usadas como laranjas, como testas de ferro, sem nem saber, que bastava uma assinatura em um documento que parecia inofensivo para que alguém se tornasse cúmplice de algo maior. Se você estivesse no lugar de Marina, teria acreditado nas palavras do pai de Rafael ou teria desconfiado desde o início? Nos conte nos comentários. Marina lembrava claramente do momento em que Armando colocou um envelope na frente dela. Dentro, havia uma cópia de um documento que ela tinha assinado meses antes, quando Rafael tinha pedido que ela o ajudasse com alguns papéis da empresa. Na época, ele tinha dito que era só uma formalidade, algo sobre transferência de algumas ações entre familiares, e que precisava de uma testemunha para a assinatura. Ela tinha assinado sem questionar, porque confiava nele. Agora, Armando mostrava aquele mesmo documento como prova de que ela estava envolvida em uma operação financeira duvidosa. Que se a auditoria descobrisse, ela poderia ser indiciada. Que Rafael, por associação, também poderia ser arrastado para o escândalo. Que tudo que ele tinha construído poderia desmoronar. O patriarca deixou claro que tinha como proteger Rafael, que tinha advogados, contatos e influência. Mas que proteger também Marina seria muito mais complicado, a não ser que ela desse um passo atrás. A não ser que ela saísse de cena antes que tudo explodisse. Disse que, às vezes, o amor verdadeiro exigia sacrifício, exigia que a gente fizesse escolhas difíceis pelo bem da pessoa amada. Ofereceu ajuda financeira para que ela recomeçasse em outro lugar, longe, onde ninguém a encontraria. Marina se recusou a aceitar dinheiro, mas aceitou a lógica perversa que Armando tinha plantado em sua cabeça. Acreditou que sua presença estava colocando Rafael em perigo. Acreditou que ir embora era protegê-lo. Escreveu o bilhete naquela manhã com o coração partido, cada palavra custando um pedaço da alma. Não podia contar a verdade, porque Armando tinha deixado claro que se ela fizesse isso, os documentos seriam usados contra Rafael de qualquer forma. Então escreveu algo vago sobre não ser suficiente, sobre ele merecer algo melhor, e desapareceu. Pegou um ônibus para o interior de São Paulo, para a cidade de Bauru, onde tinha uma prima distante. Foi lá, sozinha e desolada, que descobriu estar grávida, de trigêmeas. A gravidez foi difícil desde o início. Seu corpo pequeno
Não estava preparado para carregar 3 bebês. Passou meses em repouso, dependendo da bondade da prima que mal conhecia, sentindo-se inútil e assustada. Queria ligar para Rafael 1000 vezes, queria contar, queria pedir ajuda, mas sempre que pegava o telefone, lembrava das palavras de Armando, dos documentos, do perigo que sua presença representava. Achava que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo forte, que estava protegendo o homem que amava. As meninas nasceram prematuras, pequenas e frágeis, exigindo cuidados intensivos que Marina mal conseguia pagar. A prima ajudou o que pode, mas tinha família própria, problemas próprios. Depois de alguns meses, Marina percebeu que não podia continuar sendo um peso para outras pessoas. Voltou para São Paulo com as 3 bebês, tentou encontrar trabalho, mas ninguém contratava uma mãe solteira com trigêmeas pequenas. Tentou abrigos, programas sociais, qualquer coisa que pudesse ajudar a manter suas filhas alimentadas e seguras. Foram anos de luta, de noites sem dormir, de escolher entre comer ou comprar leite para as meninas. Anos de ver suas filhas crescendo sem pai, sem estabilidade, sem a vida que elas mereciam. E durante todo esse tempo, Marina nunca soube se Rafael tinha se recuperado do escândalo que Armando disse que ia acontecer. Não pesquisou sobre ele na internet, não procurou notícias porque tinha medo do que ia encontrar. Tinha medo de descobrir que tudo tinha sido em vão, que ele tinha sido destruído de qualquer forma. Ou pior, tinha medo de descobrir que ele tinha seguido em frente facilmente, que tinha esquecido dela, que tinha encontrado alguém mais adequado como o pai sempre quis. Então viveu esses 6 anos em uma espécie de limbo, sem passado, sem futuro, apenas sobrevivendo um dia de cada vez, por causa das 3 meninas que eram a única coisa que fazia tudo valer a pena. Quando terminou de falar, Marina estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz permanecia firme. Rafael estava destruído, as mãos tremendo, a respiração irregular. Tudo fazia sentido agora. O desaparecimento repentino, o bilhete vago, a recusa em aceitar suas tentativas de contato nos primeiros meses. Marina não o tinha abandonado. Marina tinha sido manipulada, tinha sido usada. E por quem? Por seu próprio pai. O homem que deveria ter protegido sua felicidade tinha sido o arquiteto de sua destruição. Dona Célia, que tinha escutado tudo em silêncio, colocou a mão no ombro de Marina em um gesto de apoio. Olhou para Rafael com uma expressão que misturava compaixão e firmeza. Moço, sei que isso tudo é muito doloroso para você também. Mas precisa entender que a Marina passou por um trauma muito grande. Ela fez o que achou que era certo, baseada nas informações que tinha. Agora, se você realmente quer estar na vida dessas crianças, vai precisar provar que é diferente do seu pai. Vai precisar ganhar a confiança dela de novo, e isso não vai acontecer da noite para o dia. Rafael assentiu, limpando o rosto com as mãos. Olhou para Marina com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Eu vou descobrir a verdade completa, Marina. Vou descobrir exatamente o que meu pai fez, que documentos eram, aqueles o que realmente estava acontecendo 6 anos atrás. E vou provar para você que nada daquilo era real, que você não era um perigo para mim, que fomos manipulados, os dois. Marina balançou a cabeça cansada. E isso vai mudar alguma coisa, Rafael? Vai apagar esses 6 anos? Vai devolver o tempo que suas filhas passaram sem pai? Vai compensar todas as noites que passei achando que estava fazendo a coisa certa enquanto morria por dentro? Não vai, respondeu Rafael com honestidade brutal. Não vai mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Pode fazer com que elas cresçam, conhecendo o pai. Pode fazer com que você nunca mais precise passar necessidade. Pode fazer justiça. Marina ficou em silêncio, claramente dividida entre a raiva acumulada e a exaustão de carregar tudo sozinha por tanto tempo. Rafael respeitou o silêncio, esperando. Finalmente, Dona Célia sugeriu que eles parassem por ali, que Marina precisava de tempo para processar tudo. Mas antes que Rafael saísse, a coordenadora fez uma proposta. Se ele realmente queria provar que era sério sobre estar presente, que começasse aos poucos, que aparecesse no abrigo, que ajudasse nas tarefas,
que deixasse as meninas se acostumarem com ele naturalmente, sem pressão, sem forçar, que ganhasse a confiança de Marina através de ações, não de palavras. Rafael concordou imediatamente. Perguntou se podia voltar no dia seguinte. Dona Célia olhou para Marina, que depois de hesitar, deu um pequeno aceno de concordância. Quando Rafael saiu, olhou para trás uma última vez e viu Marina observando as trigêmeas brincarem no pátio, os ombros caídos em uma postura de derrota misturada com alívio. Era como se ela tivesse carregado um segredo pesado demais por tempo demais e, finalmente, tinha podido colocá-lo no chão, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. No caminho de volta para casa, Rafael pediu a seu Joaquim que o levasse direto para a mansão da família, onde o pai morava. Tinha perguntas que precisavam de respostas, e não ia esperar nem mais um dia para começar a desenterrar a verdade. A mansão da família Almeida ficava no Alto de Pinheiros, um bairro nobre de São Paulo, onde as casas eram protegidas por muros altos e câmeras de segurança. Rafael passou pelo portão eletrônico sem precisar se anunciar, o sistema reconhecendo automaticamente a placa do carro. Era quase 9 da noite, quando ele subiu os degraus de mármore da entrada, a raiva crescendo a cada passo. Não tinha ligado avisando que ia aparecer. Não queria dar ao pai a chance de preparar defesas ou desculpas. Encontrou Armando Almeida na biblioteca, um cômodo enorme com estantes de mogno que iam do chão ao teto, repletas de livros que o patriarca colecionava, mas raramente lia. O velho estava sentado em sua poltrona de couro, um copo de conhaque na mão, lendo relatórios financeiros mesmo àquela hora. Levantou os olhos quando Rafael entrou e alguma coisa na expressão do filho o fez pousar os papéis lentamente sobre a mesinha lateral. Rafael, que... Surpresa! Pensei que você ainda estivesse no escritório resolvendo aquele problema com os investidores europeus. Rafael fechou a porta da biblioteca atrás de si com mais força do que necessário. Caminhou até ficar de pé diante do pai, recusando-se a sentar, recusando-se a transformar aquilo em uma conversa civilizada. Armando percebeu a tensão e sua postura ficou mais defensiva, embora mantivesse a expressão neutra que sempre usava em negociações difíceis. Encontrei Marina hoje, disse Rafael sem rodeios. E nossas 3 filhas. Sim, pai, eu tenho 3 filhas. Trigêmeas de 6 anos que eu nunca conheci porque Marina desapareceu da minha vida sem explicação. Ou melhor, com uma explicação que você fabricou. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Armando tomou um gole do conhaque, os olhos calculando, medindo quanto o filho sabia, quanto ele podia negar, quanto ele precisava admitir. Finalmente, colocou o copo de lado e suspirou, como quem está prestes a explicar algo óbvio para uma criança teimosa. Rafael, você precisa entender o contexto da época. Aquela moça não era adequada para você. Não tinha a formação, as conexões, o entendimento de como o nosso mundo funciona. Estava nos preparando para uma fusão extremamente delicada com um grupo europeu, e a imagem da família era crucial. Não podia permitir que um relacionamento inadequado colocasse tudo em risco. Relacionamento inadequado? Gritou Rafael, a voz ecoando pela biblioteca. Ela era a mulher que eu amava. Íamos nos casar, e você a afastou de mim com mentiras e manipulação. Armando se levantou, colocando-se no mesmo nível do filho, sua postura de executivo entrando em ação. Não foram mentiras, foram medidas necessárias para proteger você e esta família. Sim, eu a procurei. Sim, eu expliquei a situação de uma forma que ela entendesse a gravidade, e funcionou. Ela foi embora. Você focou nos negócios. E a fusão foi um sucesso. Movimentamos 500 milhões de reais naquela operação, Rafael. 500 milhões. Você acha que isso teria acontecido se estivesse envolvido com uma professora de escola pública que não sabia a diferença entre um balanço patrimonial e uma planilha de custos? Rafael sentiu a raiva ferver nas veias. Como o pai podia ser tão frio, tão calculista, reduzindo o amor a números e fusões empresariais? E os documentos que você mostrou para ela? A história sobre investigações e irregularidades? Aquilo era verdade ou mais uma mentira para assustá-la? Armando hesitou pela primeira vez
e Rafael soube imediatamente que tinha tocado em um ponto sensível. O patriarca se virou, caminhando até a janela que dava para o jardim iluminado, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Havia algumas movimentações financeiras que precisavam de proteção legal. Nada que você precise se preocupar. Foram tomadas todas as precauções necessárias. Você usou o nome dela, acusou Rafael, a compreensão chegando como um soco. Você falsificou a assinatura dela em documentos, não foi? Usou-a como laranja para alguma operação duvidosa sua, e depois a ameaçou dizendo que ela estava em perigo. Armando se virou bruscamente, o rosto finalmente mostrando irritação. Eu protegi esta família. Fiz o que era necessário para garantir que o império que construí não desmoronasse por causa das suas escolhas sentimentais. Aquela garota assinou alguns papéis de boa vontade quando você pediu. E sim, usei aquilo como parte de uma estrutura legal perfeitamente aceitável. Se ela ficou assustada com as consequências, foi porque não tinha a maturidade para entender o mundo em que você vive. Rafael sentiu náusea. Tudo estava claro agora. O pai tinha realmente usado Marina, tinha falsificado documentos, tinha criado uma armadilha legal e depois a convencido de que ela era um perigo para Rafael. E o pior era que Armando não demonstrava nenhum remorso. Para ele tinha sido apenas uma jogada de negócios bem-sucedida. Tenho 3 filhas, pai. 3 meninas que passaram 6 anos sem pai, porque você decidiu que sabia o que era melhor para mim. Marina passou 6 anos na miséria, criando essas crianças sozinha, achando que estava me protegendo. E você nunca me contou nada. Nunca deu a mínima para as consequências do que tinha feito. Armando deu de ombros um gesto que fez Rafael querer socar alguma coisa. Se ela engravidou e não me procurou, foi escolha dela. Eu dei a ela a chance de recomeçar longe daqui, com apoio financeiro, inclusive, que ela recusou por orgulho tolo. O que aconteceu depois não é responsabilidade minha. Rafael deu 2 passos na direção do pai, os punhos cerrados. Não é responsabilidade sua. Você destruiu minha vida. Destruiu a vida dela. Condenou 3 crianças inocentes a crescerem sem pai. E acha que pode simplesmente dar de ombros e dizer que não é problema seu? Armando endireitou os ombros, assumindo aquela postura de autoridade que sempre usava para encerrar discussões. O que está feito, está feito. Agora você precisa pensar racionalmente sobre o que fazer a seguir. Se essas crianças são realmente suas, pode fazer um teste de paternidade e estabelecer pensão. Mas trazer aquela mulher de volta para a sua vida, especialmente agora que ela está em situação precária, vai parecer oportunismo. A imprensa vai adorar. Herdeiro milionário abandona noiva pobre e trigêmeas. Volta 6 anos depois. Você pensou nisso? Rafael olhou para o pai como se estivesse vendo um estranho. Como tinha levado tanto tempo para perceber quem Armando Almeida realmente era? Um homem para quem tudo se reduzia à imagem, a lucro, a controle. Um homem incapaz de entender que algumas coisas na vida valiam mais do que impérios financeiros. Sabe o que eu penso, pai? Penso que passei a vida inteira tentando ser o filho que você queria. O executivo perfeito, o herdeiro ideal, o homem sem fraquezas. E me tornei exatamente nisso, uma cópia sua. Frio, calculista, vazio. Marina foi a única pessoa que me fez sentir que eu podia ser diferente. E você arrancou isso de mim. Arrancou o único pedaço de humanidade que eu tinha. Não seja dramático, retrucou Armando com desdém. Você teve inúmeras oportunidades de encontrar alguém adequado. Se escolheu focar nos negócios, foi decisão sua, não foi decisão minha. Você decidiu por mim quando afastou Marina, e decidiu pelas minhas filhas quando as condenou a crescerem sem pai. Mas agora eu vou tomar minhas próprias decisões. Rafael se virou para sair, mas parou na porta olhando para trás uma última vez. Vou descobrir exatamente o que você fez 6 anos atrás. Vou encontrar os documentos, as transações, tudo. E se descobrir que você cometeu crimes usando o nome de Marina, vou denunciar. Não importa se isso destruir a empresa ou o sobrenome Almeida. Não me importa mais. Deixou a mansão sentindo-se simultaneamente esgotado e energizado. Pela primeira vez em 6 anos, tinha um propósito que ia além de planilhas e reuniões.
Ia descobrir a verdade completa e fazer justiça. Mas primeiro, ia conhecer suas filhas. Nos dias seguintes, Rafael estabeleceu uma rotina que surpreendeu a todos que o conheciam. Acordava cedo, ia ao escritório apenas o necessário para manter as operações básicas funcionando, delegando o máximo possível para outros diretores. Depois, pegava o carro e ia para o abrigo em Itaquera. Sempre levava algo útil, não presentes extravagantes que chamariam atenção, mas coisas práticas. Materiais escolares para as crianças do abrigo, mantimentos, peças de reposição para coisas quebradas. Dona Célia observava tudo com seu olhar experiente, vendo que aquele homem rico estava genuinamente tentando entender um mundo muito diferente do dele. Rafael passava horas no abrigo, ajudando a consertar uma torneira que vazava, pintando uma parede que estava descascando, organizando doações. Não tentava se aproximar das trigêmeas de imediato, mas elas, com a curiosidade natural das crianças, começaram a orbitar ao redor dele. A primeira a quebrar completamente a barreira foi a menina de blusa amarela, a mesma que tinha agradecido pela bola no primeiro dia. Tarde, Rafael estava agachado, no pátio, tentando consertar uma gangorra enferrujada, quando sentiu alguém puxar sua camisa. Virou-se e viu aqueles olhos amendoados olhando para ele com interesse puro. — O que você está fazendo? Perguntou ela com a franqueza típica de criança. — Estou tentando fazer essa gangorra funcionar de novo, respondeu Rafael com cuidado, seu coração acelerando. Mas está bem enferrujada. Acho que vai precisar de óleo. Eu posso te ajudar, ofereceu a menina. Sou boa em consertar coisas. A tia Célia sempre diz isso. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que ele não lembrava de ter dado há muito tempo. Então vou precisar muito da sua ajuda. Como é seu nome? Laura. E elas são minhas irmãs Sofia e Beatriz. Somos trigêmeas. Você sabia que trigêmeas é quando 3 bebês nascem juntos? Sim, eu sabia, respondeu Rafael, a voz falhando um pouco. São nomes muito bonitos. Nossa mãe escolheu. Ela diz que cada nome tem um significado especial. Laura é de louros, que é uma coroa de folhas. Sofia é de sabedoria. E Beatriz é de aquela que traz felicidade. Rafael teve que piscar várias vezes para segurar as lágrimas. Marina tinha escolhido aqueles nomes com tanto cuidado, tanto amor. Passou a tarde inteira, consertando a gangorra com Laura ao seu lado, fazendo perguntas incessantes, contando histórias sobre ela e as irmãs, sobre as coisas que gostavam de fazer, sobre os desenhos que faziam. Era como se uma comporta tivesse se aberto no coração de Rafael, deixando entrar uma enxurrada de sentimentos que ele tinha reprimido por tanto tempo. Marina observava tudo de longe, apoiada no batente da porta do abrigo, os braços cruzados, mas a expressão menos dura do que nos primeiros dias. Via Rafael, aquele homem que sempre tinha sido tão elegante e distante, agora com as mãos sujas de graxa, a camisa amarrotada, rindo das piadas de uma menininha de 6 anos. Era uma imagem que ela nunca tinha imaginado possível, mas que de alguma forma parecia certa. À noite, quando as meninas já estavam dormindo no quarto coletivo, que dividiam com outras crianças do abrigo, Marina saiu para o pequeno pátio da frente. Encontrou Rafael sentado no meio-fio, olhando para o céu escuro de São Paulo, onde poucas estrelas conseguiam furar a poluição luminosa. Ela hesitou, mas então se sentou ao lado dele, mantendo uma distância segura. — Laura gostou de você, disse Marina suavemente. Ela é a mais extrovertida das 3. Sofia é mais observadora, fica só olhando antes de decidir se confia em alguém. E Beatriz é a protetora, sempre cuidando das irmãs. Rafael virou-se para ela, os olhos brilhando na penumbra. Elas são incríveis, Marina. São inteligentes, gentis, curiosas. Você fez um trabalho incrível criando elas sozinha. Marina soltou uma risada sem humor. Não sei se incrível é a palavra. Teve dias que não consegui dar mais do que arroz e feijão para elas comerem. Teve noites que não tínhamos onde dormir. Teve momentos em que pensei em desistir, em procurar alguma instituição que pudesse cuidar melhor delas do que eu. Mas você não desistiu, apontou Rafael com firmeza. Você lutou.
Você as manteve juntas, seguras, amadas. Isso é mais do que incrível. É heróico. Marina ficou em silêncio, processando o elogio. Não estava acostumada a ser vista como heroína. Estava acostumada a se ver como fracassada, como a mulher que não conseguiu dar para as filhas a vida que elas mereciam. Estou investigando o que meu pai fez 6 anos atrás, continuou Rafael. Consegui acesso aos arquivos antigos da empresa. Encontrei algumas inconsistências nos relatórios financeiros da época, movimentações estranhas que não seguem o padrão normal das operações. Estou juntando evidências. Quando tiver o suficiente, vou procurar um advogado independente, alguém que não tenha ligações com a família. Marina o olhou com uma expressão difícil de decifrar. E quando você descobrir a verdade completa, o que vai fazer? Vai denunciar seu próprio pai? Se for necessário, sim. O que ele fez não foi apenas manipulação emocional, Marina. Foi crime, falsificação de documentos, uso indevido do seu nome, provavelmente fraude fiscal. Ele precisa responder por isso. E você está disposto a destruir o império da sua família por isso? Não é meu império, respondeu Rafael com convicção. Nunca foi. Foi construído sobre mentiras, sobre manipulação, sobre pessoas sendo usadas como peças de xadrez. Prefiro ter a verdade e 3 filhas que me conhecem de verdade do que um império podre. Marina sentiu algo se mover dentro do peito. Uma rachadura na armadura que tinha construído ao redor do coração nesses 6 anos. Ainda não estava pronta para perdoar completamente. Ainda não estava pronta para confiar. Mas pela primeira vez começou a considerar que talvez Rafael não fosse apenas uma extensão do pai. Que talvez ele fosse capaz de escolhas diferentes. Nos dias que se seguiram, Rafael intensificou sua investigação nos arquivos da empresa. Descobriu que na época do desaparecimento de Marina, o Grupo Almeida estava envolvido em uma operação de aquisição de uma empresa menor e que alguns fundos tinham sido movimentados através de contas que não faziam parte da estrutura normal do grupo. Uma dessas contas tinha o nome de Marina Oliveira como segunda signatária, baseado em documentos que ela tinha assinado meses antes, quando Rafael tinha pedido ingenuamente que ela testemunhasse algumas transferências internas. O advogado que Rafael consultou, um profissional conhecido por sua integridade e independência, analisou os documentos e confirmou que havia claros indícios de falsificação ideológica e uso indevido de identidade. A assinatura de Marina em alguns documentos críticos tinha inconsistências com as assinaturas que ela tinha de fato dado voluntariamente. Alguém tinha replicado a assinatura dela, provavelmente o próprio Armando, ou alguém agindo sob suas ordens, para criar uma estrutura legal que permitisse movimentações financeiras questionáveis sem expor diretamente o nome Almeida. Quando Rafael confrontou o pai novamente com essas evidências, Armando finalmente perdeu a compostura. Admitiu com raiva, e não com arrependimento, que tinha feito o necessário para proteger a empresa de uma auditoria mais rigorosa. Que tinha usado o relacionamento do filho com Marina como oportunidade para criar uma barreira legal. Que depois, quando percebeu que Rafael não ia esquecer a garota tão facilmente, decidiu que o mais prático seria fazê-la desaparecer da vida dele. E justificou tudo, absolutamente tudo, em nome do sucesso do negócio, da proteção da família, da preservação do legado Almeida. Rafael saiu daquela conversa sentindo-se fisicamente doente. Tinha crescido admirando o pai, querendo ser como ele, construir um império como ele tinha construído. Agora via que aquele império tinha fundações podres, que cada sucesso tinha custado a integridade de alguém, que o sobrenome Almeida estava manchado de uma forma que não podia ser lavada com dinheiro ou poder. Tomou então a decisão mais difícil da vida. Levou todos os documentos que tinha reunido para o advogado e autorizou que fosse feita uma denúncia formal às autoridades competentes. Sabia que isso ia desencadear uma investigação que poderia destruir o Grupo Almeida. Sabia que seu pai poderia enfrentar processo criminal. Sabia que sua própria vida de luxo e privilégio ia acabar. Mas também sabia que era a única forma de fazer justiça para Marina.
de limpar o nome dela, de mostrar para suas filhas que algumas coisas eram mais importantes do que dinheiro e poder. Quando contou para Marina o que tinha feito, esperava que ela ficasse aliviada, talvez até grata. Mas a reação dela o surpreendeu. Marina começou a chorar, não lágrimas de alegria, mas de medo e dor acumulada. Você não entende, soluçou ela. Passei 6 anos carregando a culpa de achar que tinha prejudicado você. 6 anos me punindo por ter acreditado nas mentiras do seu pai. E agora descubro que realmente tinha documentos com minha assinatura falsificada, que foi usada em crimes de verdade. Como vou olhar para as minhas filhas e explicar isso? Rafael a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você vai olhar para elas e dizer a verdade, que foi vítima, não criminosa, que foi manipulada por um homem poderoso que não se importava com nada além dos próprios interesses, que lutou com todas as forças para protegê-las, mesmo quando o mundo inteiro estava contra você. Você vai dizer que é uma sobrevivente, Marina, e que elas têm o sangue de uma sobrevivente correndo nas veias. Marina desabou no abraço dele, pela primeira vez em 6 anos permitindo-se ser vulnerável, permitindo-se aceitar consolo de alguém. Rafael a segurou, sentindo o peso de tudo que tinham perdido, tudo que tinham sofrido, mas também a possibilidade frágil de que talvez, apenas talvez, pudessem construir algo novo sobre as ruínas do passado. O escândalo estourou 3 semanas depois, quando a imprensa recebeu informações sobre as investigações em curso envolvendo o Grupo Almeida. As manchetes foram devastadoras. Império Financeiro sob investigação por fraude. Falsificação de documentos. Envolve nome de mulher inocente. Herdeiro denuncia próprio pai. Rafael acordava todos os dias com dezenas de ligações perdidas de jornalistas, de sócios preocupados, de membros da alta sociedade que de repente fingiam não conhecer a família. As ações da empresa despencaram. Reuniões foram canceladas. Contratos foram suspensos. Armando Almeida, sempre tão composto e controlado, começou a mostrar sinais de deterioração. A pressão das investigações, a possibilidade real de processos criminais, a destruição da reputação que tinha levado uma vida inteira para construir, tudo isso começou a cobrar seu preço. Rafael ainda ia visitá-lo ocasionalmente, não por afeto, mas por um senso estranho de responsabilidade. Afinal, por mais que odiasse o que o pai tinha feito, ainda era seu pai. Foi em uma dessas visitas, 2 semanas após o início das investigações formais, que Rafael encontrou Armando caído na biblioteca, segurando o peito, o rosto pálido e suado. Chamou a ambulância imediatamente. No hospital, os médicos diagnosticaram um infarto severo. Armando Almeida, o homem que sempre parecera indestrutível, estava deitado em uma cama de hospital, conectado a máquinas, frágil e vulnerável pela primeira vez na vida. Rafael ficou no corredor do hospital por horas, não dentro do quarto, mas perto o suficiente caso fosse necessário. Marina apareceu para sua surpresa, trazida por seu Joaquim que tinha ido buscá-la no abrigo. Ela não disse que vinha por compaixão, mas Rafael entendeu o gesto pelo que era uma demonstração de que, apesar de tudo, ela não era cruel, que podia separar o homem que a tinha destruído do pai do homem que ela tinha amado. Quando os médicos finalmente permitiram visita, Rafael entrou sozinho. Armando estava acordado, mas claramente debilitado. Virou a cabeça devagar quando o filho se aproximou, e pela primeira vez, Rafael viu algo nos olhos do pai que nunca tinha visto antes. Medo. Não medo de morrer, mas medo de ter perdido tudo que considerava importante. O império, a reputação, e agora vendo o filho ali com aquela expressão distante, talvez até o próprio filho. Vou morrer? Perguntou Armando com a voz fraca. Não sei, respondeu Rafael com honestidade. Os médicos dizem que o próximo dia é crítico. Armando fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade ali que Rafael nunca tinha testemunhado. Fiz tudo errado, não fiz? Pensei que estava protegendo você, preparando você para o mundo real, mas só estava replicando os mesmos erros que meu pai cometeu comigo. Rafael puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama.
Não pegou a mão do pai. Não ofereceu conforto físico, mas ficou ali, presente. Sim, fez tudo errado. Transformou amor em fraqueza, família em propriedade, pessoas em peças de jogo, e me ensinou a fazer o mesmo. Levei 6 anos para perceber o quanto tinha me perdido tentando ser você. Armando soltou algo entre uma risada e um suspiro doloroso. Seu avô dizia que homens da nossa posição não podiam se dar ao luxo de sentir, que o mundo dos negócios devorava quem mostrava coração. Acreditei nisso a vida inteira. E olha onde me trouxe. Sozinho em uma cama de hospital, com um filho que mal consegue olhar para mim. Rafael sentiu uma pontada de algo que poderia ser pena, mas não deixou que suavizasse sua determinação. Tenho 3 filhas que não conheceram o avô. Uma mulher que passou 6 anos sofrendo por causa das suas mentiras. Você pode ter acreditado que estava fazendo o certo, mas as consequências são reais. Pessoas reais foram destruídas pelas suas escolhas. Armando ficou em silêncio, o bip das máquinas preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, com esforço visível, falou. Aquelas meninas, as trigêmeas, elas são mesmo minhas netas? São, confirmou Rafael, e são maravilhosas. Inteligentes, gentis, cheias de vida apesar de tudo que passaram. Tudo que você poderia ter conhecido se não tivesse sido tão obcecado com controle e aparências. Armando virou o rosto, e Rafael não tinha certeza se viu lágrimas ou se era apenas o reflexo das luzes do hospital. Quando o patriarca falou novamente, sua voz estava carregada de uma emoção que Rafael não conseguia identificar completamente. Tem uma caixa no cofre do meu escritório em casa. O código é a data de nascimento da sua mãe. Dentro tem documentos, cartas, coisas que guardei ao longo dos anos. Talvez explique algumas coisas, talvez não justifique, mas explique. Rafael assentiu, guardando a informação. Ficou mais alguns minutos. Depois se levantou para sair. Na porta, hesitou. Virou-se para olhar o pai mais uma vez. Espero que você se recupere. Não porque perdoa o que fez, mas porque todo mundo merece a chance de tentar consertar os erros, mesmo que seja tarde demais para desfazer o dano. Deixou o hospital com sensações confusas. Não sentia a satisfação que imaginava sentir ao ver o pai caído. Apenas um vazio cansado, uma exaustão de carregar tanto rancor, tanta raiva. Marina o esperava na recepção, e sem dizer nada eles saíram juntos para o estacionamento. No carro, ela segurou a mão dele, um gesto pequeno mas significativo. Nos dias que se seguiram, enquanto Armando se recuperava lentamente no hospital, Rafael abriu a caixa que o pai tinha mencionado. Dentro, encontrou uma mistura perturbadora de documentos. Cartas da mãe de Rafael, que tinha morrido quando ele tinha apenas 10 anos, falando sobre os sonhos que tinha para o filho, sobre a importância de amor e bondade, sobre sucesso financeiro. Cartas que Armando aparentemente nunca tinha respondido, mas que guardou. Havia também documentos sobre a própria infância de Armando, sobre um pai tirânico que o criara com punições severas, sobre uma família onde afeto era visto como fraqueza. Rafael entendeu então que o pai tinha sido em certa medida uma vítima também, vítima de um ciclo de frieza e controle que vinha passando de geração em geração na família Almeida. Isso não justificava o que Armando tinha feito, mas explicava. E entender, Rafael percebeu, era o primeiro passo para quebrar aquele ciclo. Ele não ia replicar os erros do pai com suas próprias filhas. Ia ser diferente. Com as investigações em andamento e o grupo empresarial em turbulência, Rafael tomou decisões que chocaram o mundo corporativo. Renunciou formalmente à posição de herdeiro. Recusou qualquer herança futura do patrimônio de Armando, direcionando tudo que pudesse ser direcionado para a indenização de funcionários, quitação de dívidas e reparações. Anunciou que ia mudar legalmente o sobrenome, adotando o sobrenome da mãe, Silva, um nome comum, sem o peso e a contaminação do nome Almeida. A alta sociedade paulistana o tratou como pária. Amigos de longa data viraram as costas. Clubes exclusivos cancelaram sua associação. Mas Rafael descobriu que não sentia falta de nada daquilo. Sentia-se mais leve do que em anos, como se tivesse tirado uma armadura pesada
que tinha usado por tanto tempo que tinha esquecido como era respirar sem ela. Com o que tinha de economias pessoais e alguns investimentos próprios que não estavam ligados ao grupo familiar, Rafael iniciou um projeto completamente diferente. Criou uma fundação sem fins lucrativos, dedicada a apoiar mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que tinham sido vítimas de manipulação, abuso psicológico ou abandono. O nome escolhido foi Fundação Recomeço, uma homenagem ao abrigo que tinha acolhido Marina e suas filhas quando não tinham para onde ir. Convidou Dona Célia para ser a diretora social da fundação. A coordenadora, apesar da idade e de décadas trabalhando em abrigos simples, aceitou o desafio com entusiasmo. Juntos planejaram um espaço que ofereceria não apenas acolhimento temporário, mas cursos profissionalizantes, apoio psicológico, orientação jurídica, creche para as crianças enquanto as mães estudavam ou trabalhavam. Um lugar que não apenas ajudasse pessoas a sobreviver, mas a reconstruir suas vidas com dignidade. Marina, quando Rafael propôs que ela conduzisse oficinas de arte na fundação, primeiro recusou. Disse que não tinha qualificação suficiente, que era apenas uma professora de escola pública que nem tinha conseguido manter o emprego. Rafael a lembrou de que ela tinha criado 3 crianças incríveis sozinha, que tinha sobrevivido a anos de dificuldades sem perder a humanidade, que tinha mais força e resiliência do que qualquer diploma poderia certificar. Gradualmente, Marina aceitou. Começou com oficinas pequenas, ensinando crianças do abrigo a desenhar, a pintar, a expressar suas emoções através da arte. E descobriu que tinha um talento natural para ajudar crianças traumatizadas a se abrirem através da criatividade. As trigêmeas, agora com 6 anos e meio, começaram a entender aos poucos que aquele homem que aparecia todo dia, que brincava com elas, que ouvia suas histórias, que pintava com elas, era seu pai. Não houve um momento dramático de revelação. Foi um processo gradual, natural. Laura, sempre a mais direta, foi quem perguntou primeiro. "Você é nosso pai, né?" perguntou ela uma tarde, enquanto Rafael a ajudava a fazer um castelo de blocos de montar. Rafael olhou para Marina, que estava perto, observando. Ela assentiu levemente, dando permissão. Rafael se abaixou até ficar na altura de Laura, olhando diretamente para aqueles olhos amendoados que eram tão parecidos com os dele. "Sim, sou seu pai. E da Sofia e da Beatriz também. Sinto muito por não ter estado aqui antes, mas prometo que daqui para frente vou estar sempre que vocês precisarem de mim." Laura processou a informação com a seriedade de uma criança de 6 anos. Depois assentiu como se estivesse aceitando os termos de um contrato. "Tudo bem, mas você tem que aprender a fazer tranças, porque a mamãe não sabe fazer direito e nossas tranças ficam tortas." Rafael riu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e prometeu que ia aprender. Naquela noite, assistiu tutoriais no YouTube sobre como fazer tranças em cabelos infantis. No dia seguinte, treinou nas 3 meninas até conseguir fazer tranças decentes, mesmo que não perfeitas. Elas riram das primeiras tentativas desajeitadas, mas deixaram ele continuar tentando, e aquele simples ato de cuidado, de estar presente, de se esforçar para aprender algo novo só porque importava para elas, significou mais do que qualquer presente caro jamais poderia significar. Sofia, a mais observadora, demorou mais para se aproximar completamente. Ficava olhando Rafael à distância, analisando, medindo se podia confiar. Foi só depois de semanas, quando Rafael passou a noite inteira no hospital com ela, depois que pegou uma virose forte, segurando sua mãozinha enquanto ela dormia agitada, que Sofia finalmente o aceitou completamente. Quando acordou de manhã e viu ele ali, com olheiras profundas, mas ainda segurando sua mão, Sofia sorriu e chamou ele de pai pela primeira vez. Beatriz, a protetora, levou ainda mais tempo. Ela era a guarda das irmãs, a que sempre ficava entre elas e qualquer potencial perigo. Observava Rafael com aquela desconfiança natural de quem aprendeu cedo que o mundo podia ser cruel. Foi através da mãe que ela finalmente cedeu. Uma noite, quando Marina finalmente admitiu para Rafael
que estava começando a confiar nele novamente, que estava começando a acreditar que ele realmente tinha mudado, Beatriz ouviu a conversa. E se a mãe confiava, então ela também podia confiar. 3 meses após o infarto, Armando recebeu alta do hospital. Estava mais frágil, mais calado, envelhecido de uma forma que não tinha a ver apenas com a saúde física. As investigações ainda estavam em curso, mas os advogados tinham conseguido um acordo onde Armando assumiria a responsabilidade, pagaria multas pesadas e se afastaria permanentemente do mundo corporativo, evitando o processo criminal completo em troca de cooperação total com as autoridades. O Grupo Almeida foi desmontado, vendido em partes, seus ativos distribuídos para pagar dívidas e compensações. Rafael levou as trigêmeas para conhecer o avô uma única vez. Foi um encontro breve, na casa de repouso onde Armando agora morava, um lugar confortável, mas sem nenhum luxo, adequado para sua nova realidade financeira reduzida. O velho olhou para as 3 meninas idênticas com uma expressão difícil de decifrar. Disse que elas eram bonitas, que se pareciam com a avó que nunca conheceram. Laura, sempre sem filtro, perguntou por que ele não tinha vindo conhecê-las antes. Armando não soube o que responder. Rafael não forçou um relacionamento entre as meninas e o avô. Deixou a porta aberta para visitas ocasionais, mas nunca pressionou. As trigêmeas tinham direito de conhecer de onde vinham, mas também tinham direito de não carregar os erros das gerações passadas. A inauguração da Fundação Recomeço aconteceu em um sábado ensolarado de outubro. O prédio reformado, em uma região acessível da Zona Leste, estava decorado com desenhos que as próprias crianças atendidas tinham feito. Não havia luxo, não havia ostentação. Apenas um espaço acolhedor, limpo, cheio de luz e esperança. Compareceram mães com seus filhos, voluntários, alguns poucos jornalistas que ainda tinham interesse em cobrir histórias de reconstrução e não apenas de escândalo, funcionários antigos do Grupo Almeida que Rafael tinha conseguido realocar. Marina fez um discurso simples, mas emocionante, sobre transformar dor em semente de mudança, sobre como cada pessoa presente ali representava não um fracasso, mas uma história de resiliência. Rafael ficou ao lado dela, não mais no centro das atenções, não mais o executivo poderoso dando ordens, mas um homem que tinha escolhido abandonar o pedestal para caminhar no mesmo nível dos outros. O momento que ficou gravado na memória de todos os presentes aconteceu quando os discursos terminaram. As trigêmeas, que tinham ficado sentadas na primeira fileira com uma das voluntárias, subiram correndo ao palco improvisado. Abraçaram Rafael e Marina juntos, e Laura disse em voz alta para que todos ouvissem que aquele era o dia mais feliz da vida delas, porque finalmente tinham uma família completa e um lugar que ajudava outras famílias a ficarem completas também. A plateia se emocionou, não porque era uma cena fabricada para causar impacto, mas porque era genuína. Era 3 crianças que tinham passado anos sem estabilidade, finalmente encontrando um lugar seguro no mundo. Nos meses seguintes, a Fundação Recomeço começou a fazer diferença real na comunidade. Mulheres que tinham saído de relacionamentos abusivos encontravam ali um espaço para se reerguer. Crianças que só conheciam a rua descobriam que podiam ter educação, alimentação adequada, um lugar para brincar. Marina encontrou propósito em ajudar outras mães, em mostrar que era possível sobreviver e até prosperar depois de passar por dificuldades imensas. Rafael descobriu que sucesso não se media em zeros na conta bancária, mas em vidas transformadas, em sorrisos de crianças, em mulheres recuperando a autoestima. A relação entre Rafael e Marina evoluiu devagar, sem pressa, sem pressão. Não foi um retorno imediato ao romance que tinham vivido 6 anos antes. Eram pessoas diferentes agora, moldadas pelo sofrimento, pela perda, pela luta. Mas gradualmente redescobriram um ao outro. Começaram jantando juntos depois que as meninas dormiam, conversando sobre o dia, sobre os desafios da fundação, sobre as pequenas vitórias e derrotas. Descobriram que ainda riam das mesmas coisas, que ainda se entendiam com um meio olhar, que a conexão que tinham compartilhado
Não tinha morrido, apenas estava adormecida esperando o momento certo para florescer novamente. Um ano após o reencontro na calçada chuvosa, Rafael e Marina estavam caminhando no Parque do Carmo com as trigêmeas. Era um domingo à tarde comum, com famílias fazendo piquenique, crianças empinando pipa, vendedores ambulantes oferecendo sorvete e algodão doce. As meninas corriam à frente, Laura gritando para o pai e a mãe olharem como ela conseguia correr rápido, Sofia parando para observar pássaros, Beatriz voltando constantemente para ter certeza que os pais estavam acompanhando. Marina estava com a mão entrelaçada na de Rafael, um gesto que tinha se tornado natural depois de meses de reconstrução lenta de confiança. Ela olhou para ele e viu não mais o executivo frio e distante que ela tinha conhecido anos atrás, nem o homem quebrado e desesperado que a tinha encontrado sob a lona na chuva. Via alguém que tinha escolhido mudar, que tinha tido coragem de desmontar a própria vida e reconstruir do zero baseado em valores verdadeiros. Rafael, sentindo o olhar dela, virou-se e sorriu. Um sorriso leve, genuíno, livre do peso que tinha carregado por tanto tempo. As trigêmeas chamaram os dois para brincar de pique-esconde, e eles correram para juntar-se a elas, não se importando com os olhares curiosos de outros frequentadores do parque. Correram, riram, brincaram como uma família comum, como qualquer família que tinha encontrado seu caminho de volta um para o outro depois de quase se perder completamente. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, eles caminharam juntos de volta para o apartamento simples que Rafael tinha alugado, perto do abrigo, muito longe dos penthouses de luxo da vida anterior. As meninas estavam cansadas, Beatriz praticamente dormindo no ombro do pai, Sofia e Laura, cada uma segurando uma mão da mãe. Era uma cena comum, ordinária, do tipo que acontecia em milhares de famílias todos os dias, mas para eles, que tinham perdido 6 anos, que tinham passado por manipulação, abandono, pobreza e quase perdido tudo, aquela cena comum era extraordinária. Marina olhou para Rafael carregando Beatriz, o terno caro substituído por jeans e camiseta simples, os sapatos italianos trocados por tênis confortáveis, e sentiu uma onda de amor que tinha tentado reprimir por tanto tempo. Não era o mesmo amor ingênuo de 6 anos atrás. Era algo mais profundo, testado pelo fogo, forjado no sofrimento, mas por isso mesmo mais forte. Era o amor de 2 pessoas que tinham visto o pior um do outro, do mundo, de si mesmas, e ainda assim escolhiam estar juntas. À noite, depois que as meninas dormiram, Rafael e Marina sentaram no pequeno sofá da sala com uma xícara de chá simples e conversaram sobre o futuro. Falaram sobre expandir a fundação para outras regiões, sobre talvez um dia oficializar a relação deles não por papel, mas por escolha consciente, sobre ensinar às meninas que família não era definida por dinheiro ou status, mas por amor, presença e compromisso. Falaram sobre quebrar os ciclos de dor que ambos tinham carregado e construir algo novo, algo melhor, para a próxima geração. Rafael pensou no pai, ainda vivo, mas distante, tentando lidar com o legado que tinha deixado. Pensou nos anos que tinha desperdiçado, sendo uma pessoa que não queria ser. Pensou em todas as escolhas erradas que o tinham levado àquele ponto. Mas também pensou nas 3 meninas dormindo no quarto ao lado, na mulher ao seu lado que tinha sobrevivido a tudo e saído mais forte, na fundação que estava mudando vidas todos os dias. Pensou que talvez toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tivesse um propósito. Não porque o sofrimento fosse necessário ou justo, mas porque tinham escolhido transformá-lo em algo significativo. Marina encostou a cabeça no ombro dele e Rafael a abraçou, sentindo o peso dos anos passados, mas também a leveza do presente e a esperança do futuro. Não tinham voltado ao que eram antes. Eram pessoas novas, reconstruídas das cinzas do que tinham sido. E essas novas versões de si mesmos, moldadas pela dor, mas não definidas por ela, tinham uma chance real de construir algo duradouro. Do lado de fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, milhões de histórias acontecendo simultaneamente.
cada pessoa carregando suas próprias dores, suas próprias esperanças. Mas naquele apartamento simples, naquela família reconstruída, havia paz. Não a paz da ausência de problemas, porque problemas sempre existiriam, mas a paz de saber que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A paz de ter escolhido o amor sobre o orgulho, a verdade sobre a conveniência, a família sobre o império. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de amor que sobrevive à manipulação e ao tempo, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Rafael em confrontar o pai, a força de Marina em sobreviver sozinha com 3 filhas, ou o amor que resistiu a 6 anos de separação? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que sempre é possível recomeçar, não importa quão perdido você se sinta. Te esperamos no próximo episódio.